Ah, agora o Rafa entrou. Opa, agora foi, hein? Que bom, Boa boa noite, noite, Túlio. galera. Boa noite a Tudo todos. bem? A gente teve um pequeno contratempo aqui, Rafa. A primeira live aqui a galera não estava conseguindo entrar. Aí tive que Ah, sair e perfeito. entrar de novo. Nem você estava conseguindo entrar, né, Rafael? Eu tive um pouco de dificuldade, mas agora vamos lá. Deve ser a idade, né, cara? Tudo bom? Bom, meu, o pessoal tá só entrando agora que eu consegui. Vamos dando uma enroladinha aqui. Boa noite a todos. Vamos discutir um pouco o momento, assim, os aspectos imobiliários aí das transações imobiliárias, aspectos jurídicos das transações imobiliárias, né, nessa fase Eu tão acho, surreal que a gente está vivendo, né, Rafa? eu acho legal, assim, primeiro passar, acho que para todo mundo, não só para o corretor, o pessoal que está com a gente acompanhando, o que a gente tem feito e como a gente tem trabalhado, porque, obviamente, a gente tem trabalhado e hoje a gente tem algumas ferramentas que possibilitam esse trabalho home office. E depois bate-papo mesmo sobre os aspectos, o que tem acontecido, desde possibilidade de rescisão contratual, falar um pouco sobre locação. E é isso, assim, dar uma pincelada geral aí mesmo para o pessoal ter pelo menos uma ideia aí do que a gente está fazendo e um norte aí para, de repente, ter até uma orientação para como seguir num caso pessoal. E me diga uma coisa, antes da gente começar a discutir coisas sérias, como que tá o seu dia a dia? Ah, já estamos falando que eu tô de marinheiro, que é de quarentena aqui. Sacanagem, cara. Presidiário. Olha, Como tá o seu dia a ó, dia, cara, trabalhando em home office? não, obviamente teve uma alteração, né? A gente, não só o ritmo mesmo, o fluxo do negócio alterou um pouco, mas assim, a gente tem feito reuniões diárias, inclusive com você, a diretoria da empresa e com corretores, e a gente tem se comunicado bem. Tá? Fora isso, eu tenho falado com vários clientes, não só pelo aspecto de orientação mesmo, até pelo laço que a gente acaba criando com a maioria deles, mas também um bate-papo, explicar o que está acontecendo, quais são as tendências. Então, eu confesso que o meu dia ele está bem ocupado. Assim, eu não posso reclamar de falta de trabalho, viu? Porque assim, tem bastante coisa acontecendo. E para fazer essa live, o que você fez com as crianças? Amarrou no banheiro, prendeu? O quê? Por incrível que pareça, eles estão assistindo o desenho e assim, estão tranquilos. Né? Vamos ver até quando dura essa tranquilidade, mas faz parte também. Né? Então, vamos embora. A gente tem que se adaptar aí ao que a gente está vivendo e, dentro do possível, encarar com um bom humor e, assim, é o que a gente tem, né? Não adianta a gente lutar contra algo que é mais forte que nós. Cabe enfrentar e seguir. Vamos embora. É isso aí, cara. Bom, vamos dar uma boa noite oficial aqui para a gente começar. Para quem não nos conhece, eu sou o Túlio, eu sou diretor executivo lá da Esquema, o Rafael é o nosso diretor jurídico. E a ideia hoje é fazer um bate-papo e um happy hour virtual, né? Você está tomando alguma coisa, Rafa? Um brinde. Opa, tô fazendo propaganda aqui da marca de cerveja, um brinde. Hum. E é bater um papo aqui sobre basicamente como as transações imobiliárias, principalmente na questão jurídica, está funcionando nesses tempos de quarentena, né? E a gente discutiu alguns aspectos jurídicos, algumas coisas que estão acontecendo aí no Congresso, né? E, e como a gente está se preparando nisso aí, né, Rafa? Então, primeira pergunta que eu vou fazer, cara, como que está esse dia a dia como que você está conseguindo é, fazer o seu trabalho à distância, né? Como está sendo, somente nas questões, primeiramente, das transações de compra e venda, né? Como que está sendo isso, né, cara? A gente trabalhar isso sem contato, tanto com o corretor quanto com o cliente. Como é que você está superando isso aí? Bom, Túlio, o que tem acontecido? A grande parte da discussão contratual ela era via telefone, pelo menos a parte de contrato e definir uma minuta, né? Estou falando do compromisso de venda, compro até o contrato de locação. Tá? Então, essa parte de conversa e troca de informações, tanto com o advogado ou mesmo muitas vezes o proprietário,
ela continua acontecendo normalmente, porque o padrão mesmo já era seu contato telefônico ou e-mail. Então, isso também a gente mantém. Tá? O dia a dia, o que eu até sinto um pouco de falta, e a gente ainda está se adaptando um pouco, é o contato direto com os corretores, até porque tem algo que eu sempre gostei, que é receber as pessoas e de fato, conversar sobre o mercado, sobre as partes técnicas e os detalhes, que eu sempre gostei dessa parte educativa, assim, dessa parte jurídica e passar o treinamento para algum tipo de informação para os corretores que eles possam, de alguma maneira, absorver e facilitar até o processo de venda. Eu acho que quanto mais informação, melhor. Então, essa parte a gente ainda está se adaptando. Mas, mesmo assim, hoje, acho que eu fiz um Zoom, né? Eu acho que o Zoom é a ferramenta mais utilizada hoje, com o André, conversei bastante com ele, até a respeito de umas questões de locação, e tem funcionado bem. Tá? Óbvio, eu sempre gostei do cara a cara, mas, assim, não deixa de ser. Eu acho que eu tenho gostado, assim, tenho achado o Zoom bem legal. Tá? Ele tem facilitado bem o dia a dia. Tá? E na parte de formalização das transações, como é que está funcionando isso? Então vamos lá, próximo passo, formalização dos contratos. Aí, óbvio, ainda antes da formalização, tem uma questão que sempre preocupa, pô, mas como é que é o levantamento de certidões e documentos? Isso mudou aí nos últimos anos, eu acho, do direito imobiliário. Antes, quando você tinha uma demora ou até a necessidade da presença física em algum lugar para emitir uma certidão, seja certidão de objeto de pé, protesto ou qualquer outra, você tinha necessidade de ir até o órgão e aí solicitar a emissão desse documento. Tá? Hoje, praticamente todas as certidões você consegue fazer emissão online. Tá? Então, elas vêm com uma assinatura eletrônica e esse é hoje o formato oficial. Assim, óbvio que, em alguns casos, quando você tem a solicitação de um documento que foge um pouco o padrão, a gente pode ter um pouco de dificuldade para ter acesso a esse documento, mas no geral, assim, até falando um pouco da parte até do diligence mesmo, todos os documentos para fazer uma operação segura, sim, são passíveis de emissão online. Sim, isso tranquilamente. Tá? Agora, falando um pouco sobre a questão até de assinatura, né, que eu acho que esse seria o próximo passo, faz algum tempo já que a gente trabalha com uma empresa que faz assinatura digital, tá, que é a DocuSign, sem fazer um pouco de jabá, mas um pouco. É a DocuSign que funciona super bem, que aliás é a empresa que atende assim as grandes, vamos dizer assim, as grandes empresas que usam contratos eletrônicos, não só às vezes no mercado imobiliário também tem empresas que usam, mas isso aí geral, tá? Grandes empresas, seja independente do mercado de atuação, tá? Então, isso a gente tem usado não só para assinatura do compromisso de venda e compra, a gente usa para autorização de venda, contrato de exclusividade, autorização placa, assim, uma série de documentos, contratos de locação e por aí vai. Qualquer documento hoje, ele é passível de assinatura através do DocuSign, que é a assinatura eletrônica. Tá? Documento particular. Deixa eu molhar um. Sim, exato. Deixa eu até molhar aqui. Então, assim, no geral, eu confesso que eu até gosto, óbvio, né? Ninguém gosta de ficar afastado das pessoas, mas essa fase de aprendizado, esse desenvolvimento, acho que vai ser importante para todo mundo, que são algumas ferramentas que a gente já tinha à disposição, mas acabava não usando tanto. Mesmo a assinatura eletrônica, era usada? Era, mas não com tanta frequência. A mesma coisa vale para reuniões via Zoom. Tá? Aqui, assim, eu prefiro muito mais fazer uma reunião hoje via Zoom do que simplesmente telefone. Tá? Eu não sei você, o que você tem achado disso, mas eu tenho, assim, estou super satisfeito com o Zoom. Não, essas reuniões virtuais, né, que substitui bem, cara. Na minha visão, está substituindo super bem e eu não era acostumado a nada disso, né? Mas eu gosto da presença, eu gosto do presencial, eu gosto de fazer reuniões tanto com clientes, assim, é sempre presencial, nunca por telefone. Mas na atual conjuntura, essa questão de você utilizar uma ferramenta como essa, né, ela substitui super bem. Uma coisa é você ficar olhando para a pessoa, olhando a cara da pessoa, né? Outra coisa é você ficar só falando no telefone, sem dúvida nenhuma. Aproxima, né, cara? Aproxima a distância. Esse cara a cara, assim, você me conhece bem, né? Eu nunca gostei muito de
conversar com os clientes via WhatsApp, né? Uma coisa ou outra. Eu sempre gostei de contato direto ou telefone, eu gosto de ter essa troca assim, com as pessoas. E assim, o Zoom atende bem ainda. E fora o Zoom também, eu sou super fã do DocSign, assim, pela simplicidade e a facilidade que é para assinar os documentos. O que eu tenho feito até para treinar um pouco alguns corretores que não estão acostumados, quando a gente faz os instrumentos, eu incluo, sim, corretores para ficar familiarizados com a ferramenta como testemunha, porque aí eles acompanham. Hoje você assina um documento, por exemplo, no celular. Você recebe o e-mail, abriu o e-mail, você projeta a sua assinatura e você, honestamente, se você conhece o documento, você consegue assinar em 30 segundos e olha lá. Assim, é super rápido e o acesso é super simples. Isso deve ser uma mudança para a gente, né? Isso não é uma coisa nova, né? A questão de você assinar documentos digitalmente, né? Ou contratos digitalmente. Não é uma coisa nova. Mas para a gente não estava muito acostumado com isso, né? Eu acho que os nossos clientes também não estavam tão acostumados com isso, parece. Mas eu acho que isso talvez seja uma transformação depois dessa fase pós-corona. Provavelmente é uma coisa que a gente deve utilizar bastante, né, cara? Começar a utilizar mais, né? Essa assinatura digital, até pela segurança desse processo, né? Não, pela segurança e pela facilidade, assim, é super ágil. Assim, a gente já assinou alguns, assim, assim, impressiona, e para quem não conhece, para o cliente que não conhece, eu acho que o feedback dele é super positivo. Assim, que a gente tem uma ferramenta excelente, segura e ágil, né? A gente ganha em eficiência nisso, não só pensando em tempo, mas também até a questão financeira mesmo, você não tem essa problema de locomoção e uma série de coisas. Tá? Tem uma pergunta aqui que tem a ver com um pouco essa formalização sobre cartório, né? O cartório está trabalhando normalmente? Então vamos lá. Assim, são duas coisas, né? A gente tem os cartórios de notas e a gente tem os registros de imóveis. Então eu vou separar um pouco, tá? Obviamente, o atendimento ao público em geral está suspenso. Tá? Então, você não consegue ir hoje num cartório, tirando assim, algumas exceções, você não conseguiria hoje no cartório normalmente chegar em qualquer horário e fazer um reconhecimento de firma. Tá? Então, hoje eles têm mantido a atuação dos serviços essenciais num formato de plantão. Então, vamos imaginar, assim, a gente tem uma escritura para ser feita, na semana que vem, por exemplo, a gente agenda antecipadamente e aí define com as partes o melhor formato a ser feito. A escritura pública, ela ainda depende da assinatura presencial física, né? E não tem jeito. Mas os cartórios estão super preparados, tá? Todos eles, até onde eu sei, tiveram, pelo menos São Paulo, né? Não sei, não consigo falar Brasil, mas todos tiveram um treinamento específico de como atuar diante do corona. Tá? Então, todos, aquele padrão dos cuidados clássicos, são máscaras, álcool gel, reunião de assinatura, cada um com a sua caneta, cada um assim, a certa distância do outro. Mas eles funcionam. É só uma questão de organizar os prazos e, obviamente, né, assim, acho que nesse momento acho que todo mundo acaba se adaptando. Né? Então, não dá para a gente exigir a velocidade padrão, mas, com certeza, os processos eles são feitos sim. Assim, essa história de os cartórios estão fechados, assim, não, honestamente não é verdade. Tá? Agora falando um pouco do registro de imóveis. Tá? Os registros de imóveis também, eles vetaram qualquer tipo de atendimento ao público em geral. Tá? Então, se você quiser por exemplo, cópia de uma matrícula, você não vai ter acesso. Só que hoje, o que acontece? Você tem a Arisp, né? Você consegue fazer a emissão desses documentos online. Então, para você ter ideia, para você fazer uma consulta de matrícula, você consegue fazer no ato, nos cartórios de São Paulo. Então, você vai, puxa o número da matrícula e faz. E quando você precisa de uma certidão de matrícula, que é aquela matrícula que vem com a certidão de ônus e ações repersecutórias, o cartório pede 2 horas para emissão. Óbvio, né, que com equipe reduzida, essa emissão pode demorar um pouco mais. Mas, assim, eu fiz a emissão de alguns documentos essa semana e os prazos aparentemente são normais. Tá? Não sei se o volume caiu também, mas, no geral, tem tudo funcionado bem. Não. Ou seja, não tem nada que a gente não possa fazer na questão de formalização, né? Jurídica, né, da transação, né? Não tem.
Óbvio que o prazo, a velocidade não é a mesma, mas tecnicamente a parte jurídica assim, tem funcionado super bem. Tá? As certidões, hoje, assim, os processos de venda e compra, eu acho que grande parte, aí, o pessoal que está acompanhando a gente, corretores ou as pessoas que atuam no mercado, elas sabem que hoje a emissão de certidão é super rápida. Então, é um processo rápido, a gente está acostumado a fazer isso com velocidade, então, assim, todo o processo não tem motivo para parar hoje. A gente consegue fazer todo o processo obviamente, dentro das recomendações da Organização Mundial de Saúde, que eu acho que é uma preocupação geral, né? A Kátia aqui está perguntando como que está a relação dos clientes, né? Com a questão da assinatura digital. Eles estão recebendo bem? Ou tá Então, tendo alguma- não, viu, Tulio? Então, o que a grande maioria entende, tá? O que acontece é assim, um caso ou outro, quem não está acostumado, ou às vezes por ser um pouco mais conservador, demanda certa explicação, mas sim, é um processo super reconhecido. Ele, ele não é só ele tem embasamento legal, mas ele também a jurisprudência reconhece. Tá? Quando até aprofundando um pouco esse tema, já que teve a pergunta, no começo existia uma preocupação, por exemplo, para executar esse contrato judicialmente, porque toda vez que você tem execução do contrato extrajudicial, depende de assinatura de duas testemunhas, tá? O requisito legal. Então, hoje você pode incluir até as testemunhas para assinar, assim, ou você pode fazer metade da assinatura eletrônica, metade com assinatura física, assim, não tem problema, tá? Entendi. E a Lídia está perguntando, para a gente meio que finalizar esse assunto de compra e venda, a matrícula da Arisp vale para a escritura pública? Que existe dois Vale. tipos aí, né, de Então vamos lá, matrícula. existe. Foi o que eu falei há pouco, né? Você tem aquela consulta online, que é a que sai na hora, e você tem também a questão da certidão de matrícula, e essa que é a válida, tá? Porque essa, até por isso ela demanda um pouco mais de tempo para emissão. Por quê? Porque ela vem com a certificação embaixo, a certidão emitida pelo tabelião, que fala se existe algum ônus ou não. E a grande questão aí, basicamente, é se existe alguma penhora pendente de registro que ainda não foi averbada na matrícula. Tá? Mas eles aceitam sim, os documentos vêm com assinatura eletrônica. Hoje você também tem mecanismos para confirmar a autenticidade desse documento. A gente percebe, né? A gente estava até conversando sobre isso, né, Rafael? A questão do. Acho que no primeiro momento, quando começou a questão da quarentena, deu uma travada geral em todos esses processos, né? Acho que os próprios cartórios não sabiam ainda como agir, né? E agora a gente está todo se adequando, todo mundo se adequando, né? A essa nova realidade e a coisa começa a fluir, né? Não na velocidade que a gente tinha antes, óbvio, mas não tem nada que não possa ser feito, né? Agora para finalizar ou formalizar um processo de compra e venda, né? Não, exato. E aí, principalmente na parte dos cartórios de registro, o que assim, eles têm encarado como um serviço essencial. Tá? Então, por exemplo, esse tipo de operação, o governo deve manter até segunda ordem. Óbvio que a gente depende do órgão superior nacional, mas a ideia é manter sim óbvio, nesse regime de plantão, mas vão manter sim as operações dos cartórios abertas o máximo que der. Tá? E os cartórios eles têm atuado. Tá? Olha o Eduardo aqui, que me chamou de Tupi. É Túlio, Eduardo, né? Tô zoando aqui. Essa certidão vale também para o financiamento, sem dúvida, né? Sem dúvida vale para o financiamento, Não, né? sem dúvida. Até vale a pena. Eu acho que a Joana, não sei se a Joana é da Credit Home também, mas assim, até para os processos de financiamento, o Eduardo que está acompanhando a gente, o pessoal da Credit Home, que também sempre ajuda a gente nos processos, eles trabalham normalmente, até porque grande parte dos serviços dele, eles prestam via digital, né? A plataforma do banco de financiamento era eletrônica, as informações, assim, grande parte delas são digitais. Então, em tese, está todo mundo trabalhando, vamos embora. Exato. Uma pergunta aqui da Property Pix, né? Vocês acham que vão ocorrer mais extratos de imóveis adquiridos em construção? Bom, assim, em função desse momento, agora que a gente está vivendo, eu vou responder, né, no seu lugar aqui agora. Mas, assim, distratos já estão ocorrendo, né? Não necessariamente construção, né? Acho que de pessoas que compraram imóveis na véspera, tem alguns que perderam emprego, por exemplo, que estão
estão pedindo distrato. Acho que é um processo normal agora, né? Essa incerteza causa esse tipo de situação, né? E tudo vai depender do quanto tempo essa incerteza vai ficar, né? O quanto tempo a gente ficar na quarentena, né? Não, e Mas os aqui eu distratos acho vão que ocorrer, com tem, certeza, né? eu acho que o debate aqui é um pouco até mais profundo, assim. Eu acho que tem dois pontos aí importantes, tá? Primeiro, esse boom de matérias a respeito dos efeitos, e pandemia, e corona, e possibilidades jurídicas. Tem um pouco também que eu acho, aí vale até a pena a gente refletir um pouco isso, um pouco de oportunismo também. Isso eu não digo só de empresas para vender serviço em geral, eu digo até essa questão de repente, sem querer criticar muito os colegas, mas tem alguns advogados que querem vender renegociação de contrato, distrato e uma série de coisas, mas que na prática eu não acredito que vai ser assim. Tá? Eu vou até entrando já nesse assunto, até no corona, aspectos um pouco. A Thelma está falando que tem um barulho no fundo. Talvez seja aqui em casa, Thelma, desculpa. Não sei se dá para segurar as feras, É o mas estou home tentando. office, não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas voltando aí à questão, assim, quando a gente fala. Porque você vê a maioria das coisas, né? Todo mundo pensa no corona, pandemia, e a primeiro aspecto que você vai pensar, putz, é uma hipótese de força maior. Tá? Então aí, agora até um pouco de juridiquês, né? Quando a gente fala de força maior, ela está caracterizada no artigo 393 do Código Civil. Tá? Vou até ler aqui para vocês um pedacinho. Ó. Devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Tá? Então, esse é o artigo da moda, tá? Mas a grande verdade é a seguinte, assim, eu pessoalmente não acho que a pandemia é uma hipótese de força maior e vou te falar o porquê. Tá? Quando a gente fala em força maior, principalmente na pandemia, a definição de força maior, aí, de novo, juridiquês puro, tá? Isso aí vem desde Pontes de Miranda. Agora foi fundo, hein? Desculpa, foi, mas é antiga essa definição. Assim, quando você tem a força maior, na verdade, ela não trata de uma interrupção nos processos. Ela simplesmente fala de um motivo que justifica o cancelamento desse processo, sim a impossibilidade de cumprimento. Tá? Então, quando você, vamos dizer assim, tem um problema de força maior, então você teria duas questões, dois resultados disso. O primeiro seria a resolução do contrato, tá? Aí você tem efeitos o que chamam de ex nunc, que é o quê? A partir do momento que for declarada essa rescisão. E depois a gente tem também a caracterização da responsabilidade do devedor por qualquer prejuízo causado ao credor. Tá? Então esses são os dois pontos. Tá? E quando a gente está pensando você pensa numa pandemia ou mesmo no coronavírus, a gente está falando de algo temporário. Tá? Então a gente está falando do quê? Vamos imaginar, até aumentando um pouco aí da minha expectativa, a gente está falando de 3 meses, mais ou menos, até o mercado voltar. Não é uma questão de impossibilidade de cumprimento, isso aí de modo geral, tá? Mas sim a possibilidade de suspensão dos efeitos desse contrato por prazo determinado. Tá? E aí você fatalmente conseguiria cumprir isso depois de certo tempo. Tá? Bom, é uma briga boa, né? É uma briga boa. É uma briga boa, assim, quando você fala e qual que é o mais difícil, né? E quando a gente fala de análise jurídica técnica e posicionamento, assim, são uma série de coisas. Hoje a gente tem um boom de matérias no Google e tem todos os tipos de advogados, com todos os tipos de posicionamento, todos os tipos de informação. Normalmente, informação que dá mais ibope, ela é, vamos dizer assim, um pouco mais impulsionada. Então, essa questão, por exemplo, de rescisão de contratos, porque a pandemia, obviamente, é uma matéria de interesse, né, de muitos. Então, é algo que dá clique, então as pessoas acabam vendo isso mais do que as outras coisas. Tá? Mas, assim, tem alguns pontos. Assim, se eu pegar os grandes juristas hoje, a grande maioria não acha que você conseguiria dar uma solução única para o problema. E sim, você teria que fazer uma análise caso a caso. Né? E aí você tem algumas questões aí que justificam essa análise caso a caso. Né? A primeira delas, né, é boa-fé objetiva.
Tá? Então, acho que as partes elas têm que atuar com boa-fé nos contratos. Tá? Isso aí, independente de qualquer coisa. Segundo item, tá? Pacta sunt servanda. Tá? As partes têm que respeitar o que foi definido no contrato. Tá? Terceiro, e talvez, pelo menos aqui, tirando a boa-fé, assim, que eu sou fã da boa-fé, acho que para tudo tem que ter, a função social do contrato. Pode esquecer que quando a gente fecha um contrato ou assina um contrato, existe um objetivo por trás disso, tem pessoas envolvidas, tem respaldos não só econômicos, mas a terceiros, de uma série de pessoas. Tá? E até contra essa questão do governo definir um pouco o que vai acontecer, a gente tem também aquele princípio da intervenção mínima do Estado, tá? Que é a preservação da lei da liberdade econômica. Que aí também é outra coisa que justifica assim, você não ter uma decisão geral e aí fazer uma análise caso a caso aí dos contratos. Que eu acho que é o mais viável, tá? Para todos os casos. Tá? Até pensando assim, algo que justifica, você nunca vai conseguir definir, por exemplo, você nunca vai conseguir uma solução padrão para todos os contratos. Porque, por exemplo, só aqui, pensando aqui de bate-papo, a gente vai imaginar, tem pelo menos 3 tipos de contratos. Então, vamos imaginar um contrato de locação de shopping center. Esse contrato seria um contrato passível de suspensão, ou pelo menos uma revisão mais aprofundada. Por quê? Porque você tem uma determinação governamental que impede o fluxo de pessoas no shopping center. Então, vamos lá, você tem uma loja no shopping que você aluga com o objetivo de receber pessoas porque você está num shopping center, o shopping está fechado com a determinação governamental, é um caso que, de fato, deveria ser aplicada uma suspensão ou algum tipo de ajuste para ir proteger esse lojista, porque o contrato de locação ele foi firmado com o objetivo de ter as pessoas que frequentam o shopping. Então, isso é algo passível de revisão. Aí, por outro lado, vamos imaginar o contrato de uma... Você comprou uma passagem, tá? Contrato com uma companhia aérea. Daqui a 6 meses você tem um voo marcado para a Itália. Né? Você, por algum motivo, você não quer mais ir para a Itália. Ponto. Não quer ir para a Itália. Então, é um contrato diferente. Obviamente, passível de cancelamento. Como é um serviço prestado no futuro, você provavelmente consegue fazer essa rescisão do contrato sem maiores danos. E, obviamente, se a companhia tiver que voar com menos passageiros, aí paciência, aí tem um pouco de risco do negócio mesmo. E aí, por fim, talvez um terceiro tipo de contrato seria um contrato, de repente, um compra e venda de imóvel, mesmo que a pessoa ela acaba prejudicada pela situação econômica. Seja desemprego ou qualquer coisa que afete, ou mesmo a construtora acaba tendo algum tipo de dificuldade para desenvolver o empreendimento. Por exemplo, se tivesse que fazer a entrega agora, ela fatalmente teria dificuldade porque ela não tem mão de obra. Então, para todos os casos, você tem que acabar pesando e entender qual que é a situação do próprio contrato. Né? Senão, é muito fácil a gente chegar numa decisão comum, mas dificilmente ela vai se aplicar para todos os casos. Aqui, em 5 minutos, eu falei 3, mas se a gente parar para pensar, de repente a gente teria mais 5 tipos de contrato. Entendeu? Então, e aí, uma série de coisas. Eu acho que o nosso mercado, a gente que é do imobiliário, né, acho que o que a gente está mais agora presenciando é a questão de locações. Né? A gente percebe mais do que compra e venda agora, né? Mas são os contratos de locações que estão tendo essa discussão. Inclusive tem como que é o nome aqui? Desculpa. Senai alguma coisa assim. Ela está perguntando assim, inquilino que está entregando o imóvel por causa de pandemia pode ter cobrado a multa de quebra de contrato? De contrato, está perguntando isso, né? Bom, a questão de locação, né, Rafa, tem um tema agora que é super interessante mesmo, né? Porque a gente está realmente se deparando, acho que o mundo inteiro está se deparando com as questões de contrato de locação, tanto residencial e tanto comercial. E o desafio é encontrar a justiça nesse negócio, né? O que vai ser fair, né? Qual vai ser o bom senso, né? Isso sim, eu acho que é mais caso a caso mesmo, tem que ser estudado, né? A gente vê várias tentativas, né, no Congresso, aqui brasileiro, lá fora também, de tentar colocar leis aí para poder colocar uma certa ordem
nesse conflito que vai acontecer agora, que já está acontecendo, né? Mas é muito difícil, né, você generalizar tudo isso aí, né? Como você estava dizendo. Né? Assim, é super difícil generalizar. E aí, assim, de novo, né? Eu sou contratualista, né? Eu sou fã dos contratos. Eu acho que o contrato, a ideia, a função social do contrato, uma questão importante, qualquer discussão, ela tem que partir como base na manutenção do contrato. Tá? Porque você assina o contrato com o objetivo de cumprir. O contrato, assim como eu falei anteriormente, ele gera impactos para terceiros, assim, e inúmeros. Tá? Então, eu acho que em todo contrato vale a pena, sim, uma revisão contratual, mas sempre com o objetivo de manutenção. Tá? Aqui também tem uma questão clássica, né, de separar oportunidade de oportunismo. Tá? Uma coisa é você revisar um contrato por necessidade, outra coisa é você rescindir com base na pandemia e falar, olha, putz, eu estou com uma dificuldade financeira, quero cancelar. Mas não é simples assim. Tá? Até quando a gente vê essa discussão, até que você trouxe à tona da questão da atuação do governo na elaboração de medidas para a gente, de repente, para atenuar a crise. Então, esse assunto surgiu naquela primeira discussão, né, do Anastácio, que fez aquele projeto de lei que a ideia era suspender o pagamento dos aluguéis por 7 meses e aí depois fazer esse pagamento diferido em 5, 6 meses, aí de formas diversas, né? E aí, óbvio, né? Assim, isso gera uma série de discussões e problemas, porque até um dado interessante para esse tema, foi feito um levantamento no Secov e, por incrível que pareça, 80% das locações residenciais, tá, os imóveis são de proprietários que têm um único imóvel. Tá? Então, assim, esse tipo de decisão nada mais é do que transferir o ônus de manutenção, pelo menos desse ônus de manutenção do mercado e das pessoas ao locador. E quando a gente esquece que grande parte dos locadores, eles dependem dessa renda para viver. Então, assim, eu não acho nem justo, de repente, se chegasse num consenso, numa ideia diferente, aí talvez pudesse fazer um pouco mais sentido. Mas nesse formato, eu acho super complicado. Agora, até complementando essa questão, tem um novo projeto de lei que fala o seguinte, que determina a suspensão por 3 meses, tá? E o governo arcaria com essas locações, desde que o proprietário tenha patrimônio declarado até 2,5 milhões de reais. Mas, de novo, assim, a gente pega uma solução genérica, a gente não vê o caso assim, individualmente, e a chance de cometer um erro nisso é muito grande. Uhum. É muito grande. Tem desde você, às vezes, recompensar uma pessoa que não necessita de uma ajuda agora, como é que vai ser esse pagamento? Será que vai ser algo simples? Ou, assim, toda vez que envolve o governo é sempre preocupante, porque tem uma questão de agilidade nas decisões que é muito relacionada a uma questão estrutural. Tá? Deixa eu só me dar um minutinho aqui. Obrigado. Chegou a pizza. Então, não, mas é isso, assim, isso me preocupa um pouco, esse tipo de decisão. E é óbvio, quando você... Me preocupa um pouco como isso é ventilado na mídia, né? As pessoas veem muita coisa e aí vê essa oportunidade de negociar aluguel. Então tá todo mundo querendo negociar aluguel, assim, a torta direito. Então, assim, é super complicado, super complicado. A gente percebe mesmo que é natural do ser humano, tentando aproveitar o máximo da situação, né? Que é uma pena mesmo, né? Porque você vê pessoas... Eu conheço pessoas que realmente depende daquela locação daquele imóvel para poder pagar o teu dia a dia. Eu conheço pessoas assim, né? E o inquilino, sem talvez precisar, já está pedindo uma redução, né? Então, o que a gente tem nesse momento de crise é generalizado, mas não é para todo mundo, né? Eu estava até conversando, sabendo assim, que tem uma rede de pizzaria que nesse momento, pizzaria do Livro, né, uma rede grande, que teve um aumento de 90% de faturamento. Imagina essa rede pleiteando para os proprietários uma redução de aluguel. Estou falando que ela fez isso, né? Mas deve acontecer, em vários casos acontece isso, né? Eu vejo isso acontecendo.
Não, vários casos. Você pensar até uma questão de suspensão de prazos processuais ou uma questão de incorporação, pô, o imóvel está para ser entregue, né? A gente tem aí uma questão de detalhes para finalização assim, tem tudo a ver com possibilidade e capacidade do cumprimento dos contratos. Então, quando a gente fala de suspensão ou o caso fortuito ou eventual dano, você tem que analisar o caso a caso, porque, por exemplo, nesse caso dessa pizzaria que você comentou, assim, não faz sentido ele se beneficiar de uma redução de aluguel. Isso está claro. Então, assim, é óbvio que uma decisão superior que vem para regrar, tá? Isso aconteceu com a lei dos estratos, ela ajuda porque ela diminui o número de discussões, mas assim, não pode esquecer que a gente está no mercado imobiliário, principalmente locação, é um mercado, até certa forma, evoluído, né? As pessoas que alugam, elas estão acostumadas a negociar, estão acostumadas a ceder. Não é que eles precisam de uma norma. Quantas vezes a gente já não negociou contrato assim, olha, vamos dar um desconto por 6 meses, porque eles vão fazer uma reforma. Sim, essa parte de negociação, ó, eles já estão nisso faz tempo. Eu não sei se é o caso da gente, porque faz mais sentido as pessoas negociarem no caso a caso, 2, porque as pessoas já estão um pouco mais preparadas para esse tipo de negociação, do que impor uma regra geral que certamente vai prejudicar muita gente. Eu acho que está faltando a galera dar uma respirada, respirar profundamente, não se precipitar, né? Porque está tendo muita precipitação em todos os aspectos, né? A gente sabe que essa crise vai passar, é passageira, né? Então não adianta vir com um monte de PL, projeto de lei, um monte de coisa ali que vai regrar uma situação e prejudicar muita gente ainda, né? Mas está faltando agora. É que você falou, é negociar, né? Acho que caso a caso tem que ser negociado, né? Tem coisas que realmente precisam ser. Várias empresas realmente não vão faturar nada enquanto durar essa questão da quarentena, faturamento zero, isso tem que ser negociado, mas tudo isso. E a maioria dos proprietários sabem disso, né? A maioria tem bom senso. Né? Ainda mais quando é um inquilino que não é conhecido, né? O pessoal, a maioria dos proprietários tem bom senso. Né? Não precisa de uma lei para reger isso, né? Assim, eu costumo acreditar no bom senso e na boa índole das pessoas, até que provem o contrário, né? Mas, sim, eu acho que as pessoas têm capacidade, sim, de negociar. Eu acho que do que a gente está vivendo, nada mais oportuno agora do que agir com boa fé, né? Eu acho que todo mundo está se ajudando aí como pode. E assim, eu acho que é uma questão de negociação, tá? Vai no caso a caso, tá? Até estou vendo aqui uma questão o Salvo, a C Salvo fez um comentário aqui sobre a questão da taxa de distrato, sei lá, com vários CEOs incorporadores, foi um índice baixo. Eu acho que grande parte das pessoas está esperando o que vai acontecer. Tá? Eu acho que tem um pouco esse movimento, tá? Eu acho que, mas certamente, se você tiver, vou dar um exemplo, se ele já comprou seu imóvel, ele está financiado, ele está alienado, já teve o movimento dos bancos e suspendeu o pagamento por 60 dias. Então, assim, tem movimentos que, de certa forma, vão facilitar esse processo. Do mesmo jeito que se você começou a pagar a construtora e a construtora suspendeu as obras, provavelmente você consiga fazer algum tipo de ajuste com a construtora para, de repente, suspender os pagamentos e depois pagar em um momento oportuno. Uhum. Então, e obviamente aqui eu não estou falando de desconto, né, porque você também tem que manter o equilíbrio do contrato. Tá? Se de repente tiver algum custo extra nisso, lá, o tempo que a obra vai ficar parada ou uma série de coisas, aí eu acho que tem que haver sim um equilíbrio, mas de novo isso vem na conversa. Tá? Isso aí, cara. Agora é o momento de respirar todo mundo e com calma e negociando todo esse processo aí. Rafa, o que mais, Rafa? Mais alguma coisa que você acha que é interessante a gente pontuar nesse processo, nessa fase que a gente está vivendo agora? Ou a gente abordou tudo? Deixa eu ver se alguém tem mais perguntas aqui. Vamos ver. A Sofia perguntou da comissão. Tá? Aí a comissão, assim, no geral, de corretagem, qual né? que é a questão da comissão? Obviamente, vamos imaginar um compromisso de venda e compra. Né? Então a gente tem alguns momentos. Né? Você fez a clássica venda, escritura, venda direta, aí não tem jeito, fazer esse negócio for concluído, aí a comissão paga. Sobre um compromisso de venda e compra rescindido. Aí
tem algumas questões, e aí é posicionamento mesmo. Por exemplo, o que que a lei fala? Se você assinou o compromisso de venda e compra e uma das partes desistiu do negócio, ou o negócio não foi concluído, sabe lá o motivo, a comissão é devida. Tá? Porque você assinou o compromisso de venda e compra, e salvo engano é o artigo 725. Tá? Eu não sou... Eu costumo não decorar os artigos, mas eu acho que já que a gente está aqui, eu vou dar uma olhada. Tá? Mas é o que fala exatamente isso, tá? da corretagem, que se a corretagem ela foi prestada, peraí que eu estou chegando. Isso, artigo 125, exato. Remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha consignado o resultado previsto no contrato de mediação. Tá? Leia-se daí compromisso de venda e compra, ou ainda que ele não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Tá? Então é exatamente essa questão. Você assina um compromisso de venda e compra, o corretor prestou o trabalho dele, mas aí de novo, né? Tudo é questão de bom senso e negociação. Não sei exatamente, numa situação como essa, qual imobiliária iria executar o contrato. Bom, aí a gente pode ir longe aqui numa questão filosofal, o que fazer e o que não fazer nesse momento, né? E qual que é a sua relação com o cliente. Uhum. É um momento diferente, a gente tem que ter o bom senso em todos os players desse mercado tem que ter bom senso, né? A imobiliária, o comprador, o vendedor, todo mundo, né? Não, a grande verdade, assim, a gente tem, para falar de bom senso e contratos e possibilidades, a gente poderia gastar horas aqui. Assim, a grande verdade é que não tem jeito, vai acabar na negociação individual, vai ser as partes negociando diretamente, porque tem uma outra questão, assim, nem todo o contrato ele tem valor suficiente para você ir para uma disputa judicial, né? Porque senão fica caro, é mais fácil você resolver extrajudicialmente. Você tem empresas que são mais lesadas que outras, e aí, assim, por aí vai, né? Tem um monte de coisa para você apurar. É isso aí. Rafa, 45 minutos, só tem um pouco mais, 45 minutos. Vamos finalizar? Eu acho que não temos mais perguntas aqui. Acho que já foram todas aqui que o pessoal fez. Peraí. Vamos ver aqui. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, ó. Não basta invocar a crise, buscando a revisão a própria, tá? Não há que provar a crise sentiu. Exato, concordo aqui com o argumento da Property Speaks, isso mesmo. Qual foi o argumento? Essa é uma questão. Não, ele está falando exatamente disso, ó, que assim, não basta invocar a crise para revisão ou negociação. Eu acho que tem que mostrar que a crise efetivamente atingiu quem pleiteia tais medidas, que eu também concordo 100% nisso. Eu acho que é assim, acho que é muito simples você pegar uma situação dessa e falar, olha, eu tenho um problema, reduz o pagamento do aluguel. Assim, pode esquecer que o locador também tem uma série de responsabilidades. Exato. É isso aí, Rafa. Acho que abordou todas as perguntas aqui. Eu acho que tem bastante coisa aí para a gente falar, obviamente, aí, eu adoro falar sobre isso, sobre tudo que é tema jurídico imobiliário. Eu adoro conversar, quem quiser aí tem o meu... Pode me chamar no Instagram, manda aí uma mensagem, quem tiver meu contato me liga. E obviamente vamos conversar. Eu acho que em breve a gente supera essa fase e vamos embora, tudo vai voltar ao normal. Eu acho que é mais uma, vamos dizer assim, mais uma coisa para ser enfrentada, mais um desafio e vamos embora. Olha a última pergunta aqui. Posso aumentar o aluguel se estiver defasado? De novo, acho que vale a pena negociar. Mas nesse caso, não sei, a minha tendência é favorecer a locatária nesse caso específico, certeza, de novo, no caso a caso. Com certeza, né? Vamos diminuir bastante esse negócio aí. Rafa, obrigado aí, viu? Obrigado por ter aceitado o convite. Tamo junto, galera. Vamos ter paciência, isso vai passar, né? E o que é importante aqui esclarecer é que, quanto aos aspectos jurídicos, da parte de formalização, tudo que depende da área jurídica, aqui não parou. Tudo dá para ser feito, tanto a análise de documentação, quanto a assinaturas de contratos, escrituras e tudo mais, né? Parte de financiamento também. Então tá tudo funcionando. Não, tem muita coisa funcionando, assim, aliás, praticamente tudo no processo. Óbvio, os prazos, de novo, como eu citei no começo, os prazos eles podem variar um pouco, mas no geral tudo funcionando super bem.
Tá? De novo, assim, eu me preocupo um pouco com essa questão de notícias na internet, sabe? Posicionamento jurídico. Principalmente, você pega uma série de artigos que falam pandemia é motivo, é força maior, rescinde o contrato. Não é isso. Tá? Aí você pega uma informação dessa, que na prática não é o que acontece, você confunde o mercado. Né? Você tem um impacto muito grande. Fala, não, todo mundo pode agora não pagar o contrato de locação. Uma pessoa já deixa de pagar naturalmente. Ah, não vou pagar. Mas eu vejo isso, né? Então precisa, assim, sempre tomar cuidado com a leitura. O Google é um terror para esse tipo de coisa. Exato. Nossa, o que você é um terror, é quase que jogar a bula de remédio ali. Você vai ficar desesperado. Então precisa sempre filtrar a informação e buscar quem você confia, assim, seja a imobiliária, seja o advogado, seja o corretor. Você precisa buscar alguém que de fato entenda o que está acontecendo, que aí a pessoa... Você tem uma resposta segura. A mesma coisa vai acontecer se você tem um problema e vai no médico. Entendeu? Você precisa encontrar a fonte segura aí para as informações. É isso aí, meu amigo. Gente, obrigado por acompanhar aí também ao Rafa. Rafa, parabéns, foi super esclarecedor, cara. A galera tá elogiando pra caramba aqui. Não, valeu, cara. Obrigado aí. E vamos que vamos. Vamos agora aproveitar a Saúde, sexta-feira. galera. Aproveita a sua pizza aí, né? Que a galera tá pirando aí pelo jeito, né? E valeu, gente. Beijão. Saúde, galera. Boa sexta aí, tudo de bom. Vocês, hein? Valeu, E fiquem em tchau, casa, tchau. hein, por enquanto.